Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, dá para perceber pelo meu sorriso o tamanho da minha animação, né? Porque pensa, é a estreia do nosso podcast, do nosso Pode Julgar. Eu sou a doutora Camila Muniz, é com grande prazer que venho me apresentar e também apresentar aqui a doutora Fernanda Júlia. Olá, olá, estou muito feliz também. Eu me chamo Fernanda Júlia, sou advogada e estou muito contente, muito animada por estar aqui com a doutora Camila, minha amiga, colega de profissão. Estamos estreando hoje o podcast, vem muito conteúdo por aí, tanto para você que é advogado iniciante, advogado experiente e você, público em geral, que quer tirar suas dúvidas. Aquelas dúvidas que você sempre quer perguntar para um advogado, é aqui mesmo, não é, Camila? Exatamente, está no lugar certo. Isso aí. Bom, Camila, vamos lá, né, apresentar quem é a nossa convidada de hoje. Vou deixar para você apresentar, que você já é amiga dela, já conhece. É com muito carinho, com muito prazer que eu venho apresentar na nossa estreia minha amiga, doutora Palomara. Eu Obrigada, deixo obrigada, que ela Camila. mesma diga e fale um pouquinho dela. Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Quero agradecer Camila e Fernanda. Camila já conheço há muitos anos, temos histórias parecidas e que talvez a gente venha trazer e partilhar um pouquinho, porque escolhemos os mesmos caminhos da nossa figura materna e que, por um lado, a gente acaba carregando um peso, né, Kai? Que talvez a gente consiga acessar e partilhar um pouquinho isso com vocês. Fernanda também, quero te agradecer, porque nos conhecemos virtualmente, mas a gente tem muitos amigos em comum, pessoas que eu gosto muito. E ao mesmo tempo que eu tô com uma responsabilidade, né, gente, que é uma estreia, tô muito feliz e acredito que eu posso sim, de alguma maneira, e com a minha maturidade e com a minha experiência nessa caminhada jurídica, que não é fácil. Então, eu completo aí 24 anos já na área jurídica, talvez eu possa ajudar, de alguma maneira, um pouquinho vocês que estão aí. Com certeza pode, né, Camila? Pode, com certeza vai, já está. Obrigada, Só o meninas, fato pelo de estar convite. aqui já está somando muito, tenho certeza, e eu que já conheço, né? E justamente por isso, como a sua história, ela vai muito de encontro com a minha, soma, traz alívio, né? Traz aí vários sentimentos, várias coisas boas, com certeza vai levar para muita gente, vai levar para outros colegas que, né, estão aí nos assistindo. Então, vamos começar, né? Vamos começar, gente. Eu falo bastante, depois vocês me cortem aí qualquer coisa. Então, sabe o que a gente poderia, né, começar assim? É que para mim é muito interessante que você fale. É exatamente como começou, sabe? Desde que se formou, né? Sim. Se formou em 99, né? Eu entrei na UEM em 99, com 17 anos. Então, eu quero dizer a vocês que, por mais difícil que pareça a caminhada, quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar? Quantas pessoas gostariam de estar com a OAB? E eu hoje, né, eu vejo muitas pessoas falando do esgotamento mental e que o trabalho esgota. Eu agradeço o meu trabalho. O meu trabalho hoje é o que menos me estressa. Claro, gente, na minha caminhada, hoje eu sei pôr limite nos meus clientes. Hoje eu dispenso o cliente, que eu sei que além de não ganhar, eu passo a perder. Então, hoje eu consigo fazer uma advocacia não tão pesada por conta de algumas posturas que depois eu vou falar já com vocês. Mas o início da caminhada, ele é um início, né, é muito difícil. Então, a minha mãe foi estudar depois de um divórcio, ela tinha uma barraca na feira e 13 anos sem estudar, ela foi passar na UEM. Eu lembro que ela conta as histórias, ela tinha um Fiat 147 que pegou fogo na UEM e ela era a coitada da faculdade. E bem no ano que eu entrei, em 99, ela abriu um escritório. Ela tinha 4 empregos. Então, hoje eu olho, cá, por mais difícil, gente, que seja, ainda a gente pegou pronto. É um peso que a gente carrega. Depois eu já trabalhei muito isso em terapia, né? Nos meus encontros de autoconhecimento. Até hoje. Até hoje. Curei as minhas alergias, que é tudo emocional, né? E a gente vai carregando tudo isso para nossa vida. E eu e a Camila, nós somos da época de madrugar nas filas do INSS. 6 horas da manhã. Então, eu não admito quando um aluno meu ou fala mal de servidor.
todas as minhas palestras, todas. Esses dias eu cheguei de Maceió, tinham 1000 advogados assistindo. Eu falei, todas as palestras que acabaram aqui, tá todo mundo falando mal de servidor, não tá? Pois da minha boca, vocês não vão ouvir. Pelo contrário, eu sou muito grata ao servidor, porque foi com eles que eu aprendi. Não tinha internet, Fer. Isso não existia. Não. Esse tanto de conteúdo que vocês têm gratuito na internet, claro, consumam de quem vocês sabem que realmente tem uma caminhada, porque hoje todo mundo virou especialista. Mas naquela época, não existia. Sabe quem ensinava? Eu e Camila? Quem processava JA, que era o servidor que te atendia. Então, a gente madrugava nas filas do INSS. Meu irmão ia às 5 da manhã de bicicleta, depois eu ia às 7. E aí, muitas vezes, a gente nem sabia quem ia nos atender. Então, quem trabalha com previdenciário, sei lá, há menos de 5 anos, não reclamem. Acorda, faz o que tem que ser, sabe? Eu não gosto desse murmúrio. Até a Bíblia fala, murmúrio não serve. É uma reclamação, é uma reclamação, é uma reclamação. Ok, o sistema, né, falha. Tem indeferimentos, né? E aí o povo fala como lidar com indeferimentos. Óbvio, no mundo adulto, a gente lida com o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, o começo dessa história é um cenário que hoje, cá, me traz muito orgulho. Olhando para você, olhando para sua mãe, olhando para as pessoas que participavam do INSS. Gente, era uma agência lotada, não tinha lugar para a gente sentar. A gente não sabia que horas seríamos atendidos. E muitas vezes a gente passava um dia inteiro para protocolar um processo. Você lembra, Cá? A vantagem Conta. era que pelo menos nós saíamos ou concedido ou não, né? E não precisava esperar como esperamos hoje, 2, 3 meses, 1 ano. Ou até entrar com mandado de segurança. Essa era a vantagem. Era a vantagem, Mas né? ficávamos mesmo, né? Muito tempo. Por E isso que acaba eu disse de conhecendo, conversar, né, muita exatamente. gente. Ficava ali sentadinha, lembra? Eu conversava com né, os senhores, as senhoras, eles sentavam, era uma Gente, delícia. e os Garbúgio, um Ah, beijo, meus verdade. amigos, Garbúgio. Foi meu professor, E o Marcelo o que me Jefferson. emprestou. Olha o que aconteceu, gente. Ele que me emprestou o livro. Marcelo, se tiver aí, Reginaldo, eu sei que você me segue. Eu tava indo pra segunda fase da OAB, ele que me emprestou o livro, e eu passei e ele não. E eu fiquei assim, eu falava, Marcelo, e agora? E aí foi o livro que ele me emprestou que deu que certo. legal. Então, assim, E eu nunca, isso é da minha personalidade, eu nunca questionei a minha realidade. Por que é que tem que ser assim? Por que é que eu tenho que ficar aqui? O que hoje eu vejo muitos alunos me questionando e eu falo isso para os meus filhos. Sejam obedientes e peguem da realidade o melhor, entendeu? E faça dar certo, entende? Porque é muita reclamação, eu entendo hoje. Maioria dos meus alunos, gente, são alunos de pandemia. Fernanda, eles não sabem se relacionar. Eles estudaram e terminaram de estudar dentro de casa. Então, é lindo. Eles sabem a IN 128 inteira, né? Vocês sabem o Ofício Circular 46 inteiro? É lindo, mas o cliente senta na frente, eles não sabem fechar um contrato de honorários. Eles me falam, dá um curso de fechamento de contrato. Não, isso não existe. Na minha realidade, isso não existe. Não existe mesmo, Porque se o não. cliente está na minha frente, ele vai assinar o contrato. Vai assinar o contrato. Não Ele é, já chegou Cá? para te contratar. Ele já chegou para te contratar. Já aconteceu aí na história de vocês? Gente, eu geralmente falo assim, meio caminho já tá andado. Porque o cliente, ao invés de ir no escritório da Fernanda, foi no da Camila. Ao invés de ir no meu, foi no da Fer. Ok, então ele já foi até ali. Ele já tá no teu escritório. Então você vai estabelecer uma relação de confiança com ele no primeiro atendimento, não durante o caminho. E ele vai assinar o contrato ali. Por quê? Porque você vai vender seu trabalho. Que é que a gente tem que vender. Perfeito. Ele tem que é saber. uma conexão que se cria, porque depois, eu já tive, na minha pouca experiência como advogada, o cliente, ele quer a doutora Fernanda. Eu tô viajando e eu falo, olha, o doutor vai te atender, ele trabalha comigo. Não, doutor, eu preciso falar com você. É. E eu falo, nossa, como eu consegui criar essa conexão Isso. com aquele cliente. E é muito bom, porque ele também me indica para outras pessoas. E a gente já usa o gatilho da autoridade, Isso. da indicação também. Porque a pessoa já vem e fala, ó, atendeu o fulano bem. É E é isso. muito mais fácil fechar. Que é o que acontece no previdenciário. A gente vai falar do marketing digital? A gente vai falar do marketing digital. Mas aqui no previdenciário, o marketing artesanal, ele funciona. É óbvio. O segurado especial, gente, ele tem realidade, 10 é o que irmãos. funciona. Cada um desses irmãos são casados. Então, ele já... Um te passou 20. Aí, ele tem os primos. De um cliente que você aposenta, você vai trazer 30. Você vai Sim, trazer. E você ele não vai precisou fazer marketing nenhum. Qual foi o seu marketing? Fazer um bom trabalho? Um bom atendimento. Porque assim, ó, até quando eu estudo, quando eu trato, quando eu falo de atendimento,
não é mais, já ficou, já está ultrapassada essa ideia de que um bom atendimento é você mostrar só o resultado. Porque o cliente já não quer mais isso, ele já não quer mais só o resultado. Ele quer ser atendido, ele quer a mensagem do WhatsApp dele respondida. Exatamente. Entendeu? Ele quer chegar no seu escritório mesmo sem marcar horário. E se você estiver ali, ele quer ser atendido. Ele quer ter uma satisfação, ele quer... Sim. Né? A gente lá no conselho, até sempre digo, quantos... Hoje, até tem no Código de Ética, né, e disciplina, que você... no estatuto, que você precisa prestar contas, senão é Sim. infração. Sim. Entendeu? E de tão importante que é. Então, já foi ultrapassada essa ideia de eu posso atender mal, mas se depois eu ganhar a causa do processo... Não existe Não mais isso, e que isso fique para os advogados iniciantes. Não é mais assim. E aí, como é que a gente Não encontra um equilíbrio, né? Exatamente. Porque o cliente específico no previdenciário, e eu sempre falo, é quase que existe você assumir a figura paterna e a figura materna do teu cliente. E aí entra um sentimento de dó, você que atua com previdenciário, e aí você olha com dó para aquele cliente que está ali, principalmente se é um segurado especial, meu Deus, ou se é um BPC. E a visão sistêmica, ela fala que o sentimento de dó, ele tira a dignidade do outro. Então você fala, poxa, seu E te João. faz arrogante ainda. E isso, existe uma arrogância quando você, na sua pequenez, sente dó de uma pessoa que teve um destino mais pesado do que o teu. Que é óbvio que a gente não daria conta de uma mulher que criou 15 filhos. Não. E que para alimentar aquelas crianças, o pai ia, né? E a gente fala tarrafiar, que é o verbo tarrafiar. Que eu amava contar isso no meu Instagram, mas o Tribunal de Ética, a gente tem que respeitar algumas questões. Não posso mais expor clientes, decisões. Mas eram essas histórias que eu gostava de contar. O que é tarrafiar? Tarrafiar é um pai sem condições, jogava uma rede com chumbo ali no lago, pescava um peixe, misturava com farinha e as 15 crianças comiam aquilo. Ponto. Como é que eu olho para essa mulher com dó? Não olho. Eu olho para ela e falo, Dona Maria, a senhora tem a minha admiração. A partir de agora, e o primeiro atendimento, gente, eu já faço o seguinte, eu já dou o kit, tá? Para eles assinarem. O que é o kit? Procuração, declaração de hipossuficiência econômica, termo de renúncia, contrato de honorários. Ponto. Já assinou? Agora, senhora, vai me ligar daqui 90 dias. Se acontecer alguma coisa antes, eu entro em contato. Não é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã que vai dar certo. É o limite. Porque existe, a partir do sentimento de dó, você coloca esse cliente no lugar de criança. Quase que você pega ele no colo, assim, ó, pra fazer ninar com dó. E o que aconteceu comigo? Eu tava tratando adulto igual criança, Fer, e criança igual adulto. Então, eu exigia dos meus filhos coisas que ainda não eram pra idade. E eu entregava o meu melhor no escritório. Todo o meu melhor tava ali. Que aí vem aquela redação do Enem também, de como a mulher hoje concilia. E dentro da minha casa, Fer, eu não entregava o meu melhor. Então, gente, eu fui buscar não só conhecimento jurídico. Hoje, o profissional qualificado, ele tem que estar um pouquinho acima da média. Não tá tão difícil, não, ser acima da média. Porque, gente, eu tô vendo cada coisa, Camila. Então, ser acima da média é você entregar um pouquinho além do seu conhecimento jurídico, sabe? Para o cliente. Não se limitar ao Não se conhecimento. limitar ali. Da técnica, É um não autoconhecimento. É só Você já vê se o perfil dele é perfeccionista, então ele precisa que tá tudo certo. Eu tenho clientes que têm medo, tenho muitos clientes padres, e aí eles vão deixar aquele bolo de nota fiscal. Aí eu falo, Padre Ednei, pode deixar aqui, eu vou escanear, depois o senhor vem buscar. Ele fala assim pra mim, não vou deixar. Aí ele trava. Como não vai deixar? Não, e se sumir? Aí o que eu falo? Não é porque ele tá desconfiando de mim. Não. É porque é o perfil dele, ele é assim com tudo. Então, eu falo, nesse dia, nesse horário, a Stephanie, que é minha estagiária, ela vai fazer... Então, o senhor me traz, ela vai fazer só o escaneamento e vai te devolver. Entende, cara? Mas você percebe, então, onde é que vai a minha pergunta? Onde é que começou? Onde é que começa? Porque, assim, e até fica como dica, né, para os advogados iniciantes, e não precisa ser só iniciante, porque nunca é tempo, sempre é tempo, nunca é tarde, de você buscar além do conhecimento técnico, entendeu? Você buscar até uma evolução, entrar numa jornada de evolução, para você se tornar uma pessoa melhor, para depois, por consequência, se tornar um profissional, um advogado melhor, para daí também, né, você atender com mais qualidade, com mais excelência. Sim, até porque esse teu cliente. A nossa profissão é uma relação de relacionamento e uma relação de ajuda. Quando a gente entende que a relação de ajuda
Principalmente previdenciário, mas vocês que atuam aí com família, eu qualquer particularmente. área. Você atua com família, Fer? Isso, família. Eu também faço. Você faz? Eu faço, Nossa, eu faço. gente, Eu me tenho feito esgota. inventário. Porque Esgota. porque do Deus, próprio não. escritório. Sabe aquilo que você falou, que vem, e vem o primo, E vai, vem. Ali para mim, Exatamente. quando eu passei no exame da ordem, a minha mãe, que trabalhou 30 anos Foi. só no direito Amo. previdenciário, Beijo, Marilene. quando eu passei no exame da ordem, ela ficou super feliz e ela começou a divulgar para todos os clientes que eram de previdenciário que eu ia fazer outras áreas. Então, nisso, eu chego a me arrepiar. Hoje eu agradeço, porque o que eu sei de processo civil, Sim, o que eu que sei legal. direito sucessório, que eu amo. Né? Trabalhista eu já sabia. Você Porque gosta? Vamos a saber. segunda, A parceria já nasceu a aqui, uma segunda fase, parceria. a segunda Inventar. fase eu fiz de trabalho. Todo mundo falou que eu era louca por fazer segunda fase de direito do trabalho. Eu fiz porque eu Nossa. amo direito do trabalho. Meu Deus. Mas aí o que aconteceu? Muito bem. Os filhos dos nossos clientes vão se divorciar. Perfeito. É lá no Vira um escritório, lastro vira. infinito. Casamento Ele perfeito. vem- É o ele lastro fica- infinito. E vem dali uma pensão, da pensão o inventário. Então, da própria pensão por morte do previdenciário Sim, vem o vem o inventário. inventário, Então, assim, vem. acaba dali dos próprios clientes de previdenciário, Sim, vem as sim. outras áreas. Isso é Então, ótimo. assim, eu não gosto de fazer divórcio litigioso. Uhum. Até porque eu tenho a minha história. Então, eu prefiro não fazer. Parece então, que traz mesmo a dor ali, né, consensual, Cá? exatamente. Mesmo consensual, eu falo que eu tento conciliar, entendeu? Antes de Sim, divorciar. isso já é quase Não que uma tem mais- psicologia. Isso. E aí, quando você une, imagina, numa parte de divórcio, você analisar o perfil. Exatamente. Eu falo que o meu casamento melhorou depois do Enneagrama. Que legal. Né? O perfil do meu marido, ele foge de conflito. Então, eu esperava que ele fosse comprar briga por mim com a minha sogra, fosse comprar briga com as minhas cunhadas. Você não vai me defender? Não, ele não vai. Porque ele não compra briga por ninguém. Porque ele paga para não entrar em confusão. É um 9. Então, ele é o 9. Então, hoje ele é síndico lá do condomínio que eu moro pela 3ª vez. Nossa. Por quê? Porque ele faz a função de intermediador perfeitamente. Então, a pessoa está muito nervosa. Rodrigo, acalma. Porém, através do estudo de autoconhecimento, ele entendeu que a falta de posicionamento pode gerar ainda mais conflito. Principalmente porque ele é a figura paterna de 2 crianças. As crianças exigem. Então, o filho meu, por exemplo, apanhava na escola, eu ia resolver. Não, a figura paterna. O pai tem que ir. Isso é muito difícil. Isso você vai conhecendo no autoconhecimento. Porque eu tenho muitos amigos, dentro desses encontros que eu faço de Enneagrama, que esperavam do pai ou da mãe um posicionamento. Por que minha mãe não me defendeu? Ou ela não comprou briga na escola? Por que não tinha ninguém para me defender? Mas esse pai, essa mãe, não é que não defendeu, era o perfil. Olha, é lindo perfil, isso. E aí, quando sim. você olha, eu falo que eu passei a me apaixonar ainda mais pelo meu marido quando eu entendi o perfil dele. Que legal. Dorme muito, Que ele lindo. amortece, né? Bonito. Né? E foi uma criança Autoconhecimento que liberta. amortece. Então, ele pensa assim, de criança, quanto menos trabalho eu der para minha mãe, melhor. Então, é uma criança que dorme bastante. Então, ele tem 3 irmãs, só ele, de menino. Então, quando você estuda Enneagrama, eu aprendi que para eu ser amada, eu precisava estar sempre sorrindo, né? E eu sou sempre sorrindo. É o que eu falei para você, o meu sorriso vende. Quando eu fui convidada para ser capa da revista Witch, o Hamilton falou, eu quero você sorrindo, porque o sorriso da Palomara vende. Só que não é sempre que eu quero sorrir, entende? Eu não preciso ser o bobo da corte da minha turma, ou ficar fazendo todo mundo dar risada. Se hoje eu quiser chorar em posição fetal por um dia, tudo certo. Tá tudo certo. Só que o 7, ele é muito otimista, ele perde o foco e ele foge da dor. Então, o que eu sinto aqui tá trancado, aqui fica. Mas procurar as alergias, então eu fui acessando. Então, quando você entende isso e você tem um casal para fazer um divórcio, é muito sério. Muito. Pode ser que eu tô julgando, gente, eu não sou consteladora, eu não sou psicóloga, eu só sou uma estudiosa e apaixonada pelo assunto e aplico isso nos meus atendimentos. Mas eu acredito que você consegue desenrolar, entende, Cá? Sim. Outro, eu acho que vem como um E suporte. desenrolar trazendo o equilíbrio. Né? Porque é o que nós chamamos no coaching do ganha-ganha, Sim. da lei do Que é ganha-ganha. os dois, né? Do direito, que tem o direito sistêmico, Sim. que você fala que vai para esse lado aí, um pouco da constelação. Ah, que isso é hoje legal. já existe direito sistêmico, eu faço parte da comissão de direito Você sistêmico faz? estadual, faço do estado. Nossa. E é muito legal. Então, você faz assim, mais isso. Né? Eu esqueci de falar.
Mas enfim, mas isso, não, mas eu faço. a Camila tem Não, mais coisa. É porque eu faço parte de 2 comissões, que é de Curitiba. Mas o Enneagrama né? explica, tem isso múltiplas é novidade funções pra mim, dela. eu não sabia. É porque assim? dentre todas as outras coisas que eu tenho feito, isso tem ficado, infelizmente, e Entendi. acaba ficando algumas o coisas de Sete lado. assume E muito, essa é a gente uma não delas. Então, o direito sistêmico, já existe o direito sistêmico já tem sido trabalhado. Em Curitiba está super em alta, tem uma advogada lá, eu sigo ela e até fiz até um workshop dela, que é muito legal. Ai, que legal. E ele Quero fala fazer. do direito sistêmico. E o direito sistêmico fala exatamente sobre isso. Ele fala na hora vai fazer um divórcio, vai conversar com o casal. Tudo bem, querem se divorciar, não conseguem Sim. impedir. Mas o que pode fazer? Entender que não existe que um perder e o outro Isso, ganhar. Os isso. 2 têm que sair ganhando. E se tiver filhos, ainda Nossa, mais ainda tem que cuidar perfeito. Olha, desse chega a me equilíbrio. arrepiar. Então, assim, por quê? Para encontrar mesmo o equilíbrio no sistema familiar. Ai, que lindo isso. O direito sistêmico trata isso também que você falou do atendimento, né? Da gente não, eles falam de não se emaranhar, né? Ela fala bastante. No Muito direito legal, mesmo. eu Por quero isso, fazer esse eu vou curso. tratar disso agora, porque Traz ela é o aqui. direito sistêmico. O Durique Ó é de eu, Curitiba, ó mas eu. eu chamo, eu vejo se ela quer Eu vir já numa fiquei dessas. Nossa, eu já tô quero essa interessada. convidada. Aí ela é maravilhosa. Que legal. Assim, só os posts Eu dela, quero, né? eu Você amo esse você já quer assunto. comprar Nossa, eu o... vou vir assistir ali. Ó. Mas, enfim, aí o que ela fala? Ela fala de não se emaranhar com o cliente. Essa dó que a gente sente se chama se emaranhar. Aí o que acontece? A advogada vira uma salvadora. É Sim. isso. Né? Aquela postura de eu quero salvar, né? Isso. Eu ouso dizer, minha mãe tem muito isso. Tem Eu mesmo. ouso salvar, porque no previdenciário ele tem Você quase que isso, ocupa o né? lugar de Deus. E quando Isso. você julga o destino do outro, você quase está julgando É Deus, verdade, entende? É verdade. É bem Entendeu? isso de Salvador, Que profundo. né? Exatamente, vira a advogada, ela cria a justiceira, a salvadora, Justiceira. entendeu? O salvador, o advogado salvador, ele acha que ele que vai salvar, e não é. O cliente, ok, se dá o seu melhor quando ele tem direito. Mas se ele não tiver direito, por exemplo, no próprio previdenciário, Sim, se a gente sim. for pensar, se o cliente chega lá, contribuiu 8 anos, tem 70 anos de idade, ele não tem direito, ele não contribuiu, aí você vai falar, que dó dele. Não, ele não Exato. fez a parte dele. E o adulto Entendeu? assume a responsabilidade pelos seus atos. Exatamente. Isso é tão libertador. Claro, a gente pode tentar uma híbrida, juntar um rural. Claro, Mas, seu claro, e João, a o senhor outra- tem consciência do que está acontecendo? E sabe que lindo? Ai, eu quero muito que você traga essa convidada sistêmica. Porque quando você fala de aplicar a visão sistêmica no direito de família, até foi um juiz no Fantástico esses dias. E que é muito lindo que as oficinas fazem. Porque eu venho de pais separados. Eu encarei o divórcio, como eu sou um 7, e é tão incrível que no ano que os meus pais se separaram, eu fiz uma redação no Santo Inácio que eu queria ser uma astronauta. Olha como eu queria fugir. Nossa. Só que eu sou racional. O meu irmão, que é emocional, gente, vocês não têm noção. Até hoje, ele sofre as consequências deste divórcio, desde formar família, desde relacionamento. Então, é muito sério. Por quê? O que acontece no divórcio? O advogado do pai acaba com a mãe. E o advogado da mãe acaba com o pai para ver com quem vai ficar a guarda. O que aquela criança inconsciente ela entende? Isso é certo. Ora, se eu sou metade o papai, metade a mamãe, o papai não presta, a mamãe não presta, eu também não presto. Essa criança inconsciente, ela entra em relacionamentos abusivos. Essa criança, ela se auto-sabota no sentido de não conseguir se formar ou de estar num bom emprego. Ela entra também numa questão de não merecimento, que eu já fiz trabalho assim também. Desse não merecimento, até me emociono, depois eu conto sobre isso também dentro dos meus trabalhos. Então, a visão sistêmica aplicada ao direito de família, você que faz direito de família, gente, é muito sério. Pegou para advogar para a mãe, não acaba com esse pai. Por mais defeitos que esse pai tenha, é o pai certo para aquelas crianças. E hoje eles falam que o certo é a guarda compartilhada. Eu sei que é difícil na prática. Quem sou eu para julgar? Mas eu vejo dentro desses trabalhos que eu faço a consequência de crianças de pais separados sem amor, entende? Porque eu tenho na minha casa. Reflete na vida inteira, sei por mim também. Né? Meus pais se separaram, eu tinha 4. Ontem ou antes de ontem saiu uma decisão no CNJ, se vocês forem procurar a respeito da guarda compartilhada. Que se tiver violência doméstica, não tem direito à guarda compartilhada. Se quiserem, deem uma pesquisada. Eu posso colocar também lá no... Sim. A gente faz alguma coisa e coloca lá no Instagram, já sigam, né? E também quero convidar esse tipo de assunto, eu sei que a gente está, né? Aqui é um bate-papo.
esse tipo de assunto a gente leva também lá. Eu e a Fernanda, né, eu sou idealizadora aí de um evento que se chama Café com Justiça. Sim. E o Café com Justiça, até para o Maró, tem que ir, Sim, eu já te vou. convidei, Ela e falou. no próximo ela vai ser dia 17. Eu só não quero entrar no grupo do WhatsApp. Isso. Ela não quer entrar no grupo, mas o grupo também é bem tranquilo, eu só posto realmente, assim, as datas do Café porque a com Camila Justiça. é detalhista, então... Isso, extremamente. É bom estar no grupo, porque a gente sabe as datas, os horários. Sabe horário, sabe quando vai Mas ser o pra próximo, Palomar a gente envia no entendeu? particular. Gente, ela vai enviar, por favor, de WhatsApp, me perdoem. E lá, é para isso mesmo, para a gente ter esses momentos para poder conversar sobre tudo, trocar uma ideia, trocar experiências, sabe? É assim como mais sempre tomar um Sim. café, É toda né? Que sexta? advogado não gosta de café, não. É provavelmente de 15 em 15 dias, tá. mas as datas vão ser lá. E o que é o mais, né? Por que eu tô trazendo isso para vocês hoje? As vagas são limitadas, não é para muita gente, é para poucos. Ai, vou querer. É Então para vamos, né, poucos. Fer, no próximo. Então aqui, Eu ó, não perco aqui nós já somos 3. Ah, você vai? Né? Eu 3, sempre- 4 ali com a Priscila, né, Priscila? Tá privado. Então, assim, nós somos já, por enquanto, só para mulheres, mas se tiver também algum advogado que queira, aí a gente já começa, né, a pensar aí em flexibilizar, até mesmo porque o meu perfil flexibiliza. Mas para aquelas que não gostam de flexibilizar, pode ficar tranquila, é só para mulheres por enquanto, né? A gente tem que falar com todos. Tem todos Então, os perfis, fica o né? convite. Né? Segue lá, acompanha, porque a gente vai continuar postando no Instagram do Pode Julgar. Vai ser dia 17/11, às 16 horas. Tá bom? Entra no grupo. Lá na minha página, no meu Instagram, tem o link para poder, que tem a página do Café com Justiça, para você já preencher o formulário, para você já fazer parte, tá? Para eu já te adicionar no grupo e você não perder nada. Mas olha, tem que ser rápido, porque as vagas são limitadas, tá bom? Eu sempre faço minha inscrição. Eu sou uma das primeiras a me inscrever. Ver. Eu já fui, acho que em uns 2, 3, né, Camila? Nos dois, né? Nos dois. que teve. E eu falo por experiência. Eu gostei muito de participar. Porque os eventos da OAB são eventos grandes. A comissão, eu faço parte da comissão da advocacia iniciante. Também são vários advogados. E lá no café, como é limitado, você consegue ter uma conversa, gerar uma conexão, tirar suas dúvidas. E vai desde advogado iniciante como eu, a advogadas aí com 20 anos de experiência. Exatamente. É muito As bom. véia. Isso, não, Eu vou fazer 41, você tá com Tem quanto? uma ou duas, 45 eu Ai, tenho. Deus. Tem uma ou duas que são bacharéis ainda. Que ainda que estão Exatamente. estudando Ah, por isso é exame da legal. ordem. Então, é bem legal. Quando bem que é o muito próximo? bom. Já tem data? 17/11. 17/11. Às 16 horas. Aonde? Aí eu coloco o endereço. É então lá tá no bom. Espaço Excelência, Tá bom. tá? Rua Piratininga, número 813, sala 3. Mas eu coloco lá tudo certinho. Sim, Mas é bem legal, o espaço é gostoso, Sim. é uma delícia. E a gente trata assuntos... inclusive, já tem o próximo tema. Ai, Vai qual ser é? Finanças. Ai, olha preciso. só! Meu Deus, eu preciso, Quem aí, né? Isso é um tabu que pra mim. advogado, que operador do direito que não está aí encontrando um pouquinho de dificuldade aí, né? É verdade. Desde o que está ganhando, que precisa aí Gente, juntar um pouquinho de dinheiro, e o que precisa organizar dinheiro, Não, né? finanças As é suas legal, finanças. é verdade. E olha eu, a louca, né, daqui da visão sistêmica também. Você sabe o que fala com relação ao dinheiro, né? Só o adulto pode ganhar dinheiro. A criança não ganha. Então, enquanto eu E o adulto faz dinheiro, dinheiro, a criança né? ganha. E a criança, o que é a postura infantil? Por isso é que eu falo do adulto ser adulto, né? Quando o adulto ele fica numa postura infantil, ele dá mais trabalho que criança. Então, o cliente que bate pé lá, gente, você que está passando por isso, você que é recém-formado e que eu sinto essa falta de segurança de se posicionar com relação ao cliente. Então, os meus alunos falam, professora, o meu cliente quer tirar o processo daqui porque está demorando. Gente, isso não existe. Então, quando chega um cliente no teu escritório que fala, eu quero tirar o processo porque eu não quero mais esperar, na minha cabeça, eu tenho a imagem de um adulto batendo os pés e as mãos e fazendo birra. Não quero esperar. Não, seu João, o senhor não tem que querer esperar. No mundo adulto, a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que tem que ser feito.
E eu tenho uma cláusula, gente, no meu contrato de honorário, se depois quiser um modelinho, né? Eles gostam de modelinho, né, gente? Vocês adoram modelinho. Interessante. Manda pra nós, a gente Eu coloca dou lá. modelinho, tá? Eu sei que, Perfeito. gente, pensa uma geração Olha, que temos ama um modelo, né, bônus. gente? O povo Temos um ama bônus, modelo. Um modelo Eu de vou dar um contrato de modelinho de honorários. contrato de honorários, que eu tenho uma cláusula lá, que se o cliente quiser retirar o processo e ele está em andamento, e quem deu motivação para parar o processo foi o cliente, ele paga um salário mínimo. Eu tô atualizada. Perfeito. Sabe? Nos meus contratos já tem isso. Senão vira uma palhaçada. Isso aqui não é uma palhaçada, atualizada. seu João. Eu acionei a máquina judiciária, tem gente pra caramba envolvida. Agora o senhor quer tirar porque o senhor não quer esperar. O senhor tá fazendo birra. Que coisa feia. Então eu tenho pavor de adulto com postura. E eu não tenho paciência. Então eu consigo, que eu tava falando pra você, tanto com os meus alunos quanto com os meus clientes. Eu trato tudo igual adulto, Fer. E Legal. assim, eu não carrego o peso. Chegou sem marcar horário, ele espera. Ontem eu tava fazendo um cálculo. Eu precisava cumprir, porque eu atuei de vez em quando no direito civil, mas não me aventuro mais. E é um pouco decepcionante, né? Porque você ganha, mas você não recebe, né? Ou demora muito. Gente, então eu ganhei, mas eu não recebi. E a outra parte não paga. Então eu tava lá pedindo penhora dos bens e fazendo um cálculo. Chegou um cliente para saber de revisão. E pensa cliente de revisão, eles estão com tempo, tá? Estão com tempo porque já são tudo aposentado. E cliente de revisão da vida toda hoje, ele chega toda hora no teu escritório para saber como é que tá o processo. Então eu falo, olha, nós estamos entrando em férias forenses praticamente. O senhor vai me retornar em fevereiro. Doutor, eu faço o quê com a minha ansiedade? Aí não é problema meu. Aí o senhor vai adorei. respirar. Aí parece um pouco estúpido. Só que se eu não me posicionar, então vamos supor que eu tenho mais de 3 mil processos, você sabe? Como é que eu cuido sozinha de todos esses processos? Cumprir prazo, atendimento, peticionar, fazer cálculo. E eu praticamente, nós somos em 7, mas a parte previdenciária sou eu. Se hoje, gente, isso é que eu falo da mentoria, né? Mentor nada mais é do que quem já percorreu o caminho. Então, hoje eu falo para os meus alunos, eu vou reduzir esses 24 anos que eu demorei para aprender, eu vou te dar tudo aqui em 1 hora. Então, que são essas tem que pagar o posturas, preço. Camila, são posturas que a gente tem que ter. Hoje não tem novidade, tá, seu Sérgio? Ah, eu quero saber como está meu processo de revisão. A gente não tem que dar uma prestação de contas? Sim. Vocês passam o número do processo pro Não. cliente? Eu nunca passei. Eu passo. Então, Por que você não passa? Me fala, que eu tô quase mudando de ideia. Primeiro, ele não vai saber. Ele vai lá, ele tenta. É igual um 135. Você fala, o senhor liga lá no 135. Não vai Ele entender não nada, vai. né? Aí ele liga no 135. E eu sei, sabe por quê? De quem que eu lembro? Do meu pai. Sim. Porque o meu pai hoje falecido, ele faleceu no começo do ano. Eu sei que você também sabe que seu pai Meu pai também, faleceu, né? mas o meu já faz 6 E faz anos. tempo. Seu pai foi O meu no começo do ano começo? passado. Começo do ano É passado vai fazer 2 recente, anos. né? Ai, Bem depois a gente pode recente. falar de luto, porque eu Bem sou um pouco recente. craque em luto, gente. Isso. Eu sou craque. Aí a gente vai fazer um outro podcast, a gente pode falar sobre Com isso. certeza. A gente pode fazer um outro encontro para falar só sobre o Enneagrama no direito, verdade. entendeu? A gente Faltou. pode fazer só sobre o direito sistêmico, que são assuntos Mas eu quero que você interessantíssimos. traga aquela lá de Mas Curitiba. falando Ai, sim. Ó, já pedi aqui ao vivo a Isso convidada. aí. Isso aí. Aí, o meu pai, eu me lembro que chegou uma hora em que eu tinha que ir ao médico com ele. O cliente, é que o perito não deixa nós entrarmos na perícia com ele. E isso é muito ruim, porque depois ele sai de lá, você pergunta o que o médico falou. É. Ele não sabe explicar. Então, assim, o direito previdenciário, nesse sentido, eles não sabem. Então, a liga no 135, eu falo assim, primeiro, hoje tem que ter telefone fixo, quase ninguém tem. De ação. Aí, o que eu falo? Vem no escritório. Bem, no escritório. Entendeu? Aff, Maria. E aí, o que acontece? Quando eu tinha minha assistente, Como você ela dá conta? ficava ali. Então, não tô dando, né? Eu imagino. Eu acho que agora eu não tô dando, né? Eu tenho que imagino. respirar, meditar. Mas é porque, Né? Cá, talvez esse limite de que eles Isso. vão dar conta, entende? Outra coisa, nas últimas 2 semanas Mas eu eles só não apaguei dão, incêndio. E é pior. O que é apagar incêndio? Devolver pastas de clientes que você sabe que não vai dar, e aí você fica tentando, você fica com dó de devolver. Isso que não pode. E aí eu falo pros gente, tem cliente que parece bom, mas é cilada. Nossa. Isso. Tem cliente. Primeiro, qual que é o cliente que é cilada? Não pode.
As características. Chamo sua atenção igual eu chamo da minha mãe, porque eu não tenho essa postura. Eu olho ali, Sim. eu falo, não sei se é Não porque tem, já trouxe essa consciência, tem direito, não tem direito. Não tem, devolve. Então, olha, sinto muito, olha, vai faltar. Faço o planejamento para o senhor, eu Sim. digo a data que o senhor vai se aposentar. Eu Isso. faço um relatório e falo. Quanto você cobra? Ó, eu posso falar valores, gente, aqui? Não pode. Vai falar quanto Não. que cobra, não pode. Vai lá. Nos Só sei que a minha não respeita a tabela da OAB. Isso. Tão abaixo, tão abaixo. O que eu digo hoje como advogada é, olhe na tabela, tem lá a tabela atualizada de 2023 e tem um Amiga, mínimo mas não dá, lá. né? Lá é o mínimo, né? É. Mas Não é o enfim, mínimo. cobrem Eu sempre e uso sigam isso. a tabela. E aí eu faço o planejamento e entrego a data que vai se aposentar. Agora não dá. Não dá. Entendeu? Aí, assim, vai dar aposentadoria? Vai, né? Estamos em tempo, dou entrada, nem cobro o cálculo. Depois eu ali acabo, né, embutindo no valor, nos honorários. Mas se não vai dar, eu cobro só o cálculo e volta. E eles voltam. Mas vai muito da postura. Vai a A postura. doutora Palomar, ela tem toda a razão. Se você Mas são coloca uma muitos postura, se você anos, né? passa confiança. Agora, isso de ficar Às com o vezes, processo, ai, que segurando. dó. Nossa, gente, Aí eu eu vou falava, como encontrar que eu vou uma devolver? solução. E eu vou encontrar uma solução. Porque eu sou a salvadora, né? Isso. Eu vou encontrar. E eu demorei eu muito preciso pra aprender. encontrar. Eu vejo lá minha mãe. Aí minha mãe chega no final do dia, ela tá com dor nas costas, Nossa. estressada. Corpo sentiu. 71 anos, que ela trabalha até hoje, vai trabalhar muito tempo. Ela nem paga, mas eu amém, amo ela. E aí ela tá lá, aí chega no fim do dia não produzir nada. Mas por quê? Claro, só Por- ficou atendendo, respondendo, WhatsApp. Até não, WhatsApp ela não é Não, eu muito, não pego também. Mas ela pega e fica ali tentando resolver. Ao invés de pegar, nós Devolveu. não somos para isso. É isso. Não somos. Eu entendeu? decidi Os agora. advogados não é para isso. E eu acho que vocês que estão começando, não carreguem o peso de que vocês têm que saber de tudo. Mesmo que seja dentro de um nicho. Então, por exemplo, eu sou previdenciarista, mas eu não atuo com regime próprio. Não quero aprender e não vou atuar. Então, Palomara, minha mãe do Banco do Brasil, encaminho para uma parceira. Benefício por incapacidade, eu dei uma limitada também, amiga. Porque me suga muito o cliente e do BPC também. Então, quando você vai tendo essa postura e vai devolvendo, igual a Camila falou, porque vocês querem dar um jeito em tudo. O cliente não tem direito, ele não tem direito. Até porque a gente tem que trabalhar com a verdade. Devolver. Então, fiquei aí 2 semanas só devolvendo. E eu vou falar as características do cliente que é cilada para vocês identificarem. Qual é o cliente cilada? Primeiro, é o cliente que já passou por 5 advogados, você é o 6º. E todos os 5 já falaram a mesma coisa, que ele não tem direito. Então, ele não veio procurar você porque ele te acha competente. Ele veio procurar você porque, no fundo, ele quer ouvir algo diferente do que os outros 5 já falaram. Não é a verdade, ele quer ouvir, é aquela criança que quer Isso ouvir. acontecer. Depois, o outro que é cilada, ele perguntar pra você, você cobra pra conversar? Não, meu querido, não vamos conversar. Eu vou ficar 1h30 fazendo o seu planejamento previdenciário, enquadrando o senhor em todas as regras de transição pós-reforma previdenciária e vou te entregar a sua planilha em mãos. Jesus falou assim, você ainda cobra? Falou desse jeito. Eu falei, as coisas ainda não caem do céu pra mim. Os senhores já estão caindo? Não, né? Então, pra mim também não. Eu ainda cobro. E eu nem vou falar valores porque é completamente abaixo da tabela. É muito irrisório o valor. Só para equilibrar. O valor da consulta? Só para equilibrar o valor, a relação e o equilíbrio entre dar e receber. Por quê? Aprendam. Quem muito recebe, uma hora vai embora. Sabe aquela pessoa que você tentou ajudar e ajudou pra caramba, sem cobrar? É o que mais te dá trabalho. E ok? fora que. Sai falando se mal você ainda. Não, e ainda entra numa outra postura. Se for pensar na postura sistêmica, esse equilíbrio, e isso cabe não para todas as profissões, mas hoje nós trazemos para o direito. Se você faz algo de graça, e vai trabalhando de graça, você vai entregando e não recebe nada em troca, sabe o que vai acontecer? Você vai cansar. Você não vai querer mais verdade. trabalhar. Aí chega um momento que você fala assim, não gosto mais da minha profissão. Nossa, é mesmo. 80%, Quantos gente, dos como fala? advogados? Síndrome de burnout. Burnout, Quantos isso. advogados aí não estão cansados, se perguntando se realmente entrou na profissão certa, e às vezes entrou. Tem dom, é bom no que faz, mas está cansado. Não tá sabendo Isso. fazer a postura. Pela postura. 80% dos advogados estão.
todas, aí você fala, como que é o nome daquele Burnout. remédio que todo Do- mundo tá tomando, que daí é alucinógeno e tal. Todas as minhas amigas estão tomando. Eu falo, gente, vai Nossa. chegar. Por isso que eu durmo cedo. Eu vou falar, ontem ela descobriu o meu segredo da beleza, depois eu conto sobre isso. Segredo da beleza. Mas Ela falou assim, eu tava dormindo. Ela É. colocou lá e eu vi os posts só agora. Eu falei, descobri o teu segredo, sono da da beleza. Mas eu beleza, capoto, coloquei. gente, né? 2 crianças, quando dá 10 horas, eu já durmo. E eu fico realmente preocupada, porque quando você fala de uma porcentagem de 80%, é muita coisa. E é sério isso. 80% dos advogados estão com essa síndrome. E não é por conta de cumprimento de prazo. Não é por peticionamento. É por relacionamento com o cliente, porque você não sabe se manter numa postura de limite. Você não tá sabendo tratar o seu cliente igual adulto. Adulto a gente trata igual adulto. E ainda, você? e ainda existe um preconceito em relação a aprender esse conteúdo, porque eu dei uma palestra Sim. dentro da comissão da advocacia Sim, iniciante. O tema era comunicação assertiva. E aí, eu não sei o que imaginaram que eu ia falar, mas o conteúdo que eu trouxe era um pouco diferente. Eu falei sobre os perfis comportamentais nessa questão do relacionamento com o cliente, com os funcionários, com os outros advogados. Falei sobre inteligência emocional, indiquei livros. E todo mundo, assim, a maioria gostou, mas também ficaram surpresos porque pensaram que seriam técnicas de comunicação. Técnicas de entonação de voz, como tipo falar uma oratória. Isso. Só que não, na verdade eu falei, o nosso principal ativo são as pessoas. Então nós temos que saber nos relacionar. A base do nosso trabalho é a relação de ajuda. Hoje eu fui para Lisboa, você viu agora, e eu não fui para Lisboa em congresso jurídico. Para Lisboa num congresso de autoconhecimento. Quando eu estava assistindo uma palestra, Fer, fala sobre os níveis de consciência. As pessoas estão no nível 1, é no nível bizarro, as pessoas não têm nível de consciência. Quando a gente fala de nível de consciência porque hoje o autoconhecimento é o MBA do futuro. E aí você vê que o nível de consciência, óbvio que eles não vão entender o que você vai falar, porque eles estão no nível de consciência 1. Eu quero saber mais sobre isso. Eles querem que você entrega pronto, eles não querem pensar. Por isso é que eu falo que hoje, gente, ser acima da média está fácil. Eles querem modelos, eles querem desenhado, eles querem um programa de cálculo que pensa por eles e que na nossa época não tinha. A gente fazia aqui na mão, o cliente tinha 5, 6, 7 carteiras de trabalho, você catava na mão o que ele fazia. É uma geração que não pensa, infelizmente eu vejo pelos meus filhos, e que não tem inteligência emocional. Então, quando você traz isso, o nível de consciência deles é muito baixo. Doutora, eu estou assim, maravilhada, porque você comentou isso. Lá no doutorado, em uma das aulas, o meu professor orientador, ele está fazendo, acho que terminou agora, professor G. André, o orientador, se estiver aí, viu? Beijo. Que legal. Parabéns, viu? Finalizou agora o pós-doutorado na Espanha. E em uma das aulas sobre o direito e filosofia, ele nos ensinou os níveis de consciência. E eu, assim, fiquei maravilhada. E eu já o coloquei em prática. Por quê? Esses dias a minha mãe comentou sobre uma questão familiar. E eu falei assim, mãe, isso você não tem nem que questionar e nem pensar o porquê. Porque essa pessoa, ela está em um nível de consciência abaixo do nosso. Não existe explicação pelo que ela fez. E não adianta tentar explicar, porque ela não vai compreender. Aí a minha mãe falou assim, como assim nível de consciência? Eu expliquei para ela e ela achou o máximo. Ela falou, filha, eu vou observar as pessoas e tentar identificar qual o nível de consciência que ela tá. Não dá pra conversar, não dá. As pessoas nem querem entender, as pessoas não sabem esperar. E aí, quando você tá numa caminhada, eu já estudo há 10 anos autoconhecimento, eu tenho preguiça de me relacionar, de explicar, porque a pessoa é tão primitiva, ela ainda tem uns problemas tão pequenos. Tem problema com a sogra, são problemas tão primitivos, não dá pra você conversar sobre visão sistêmica, sobre desenrolar, sobre questões financeiras. Que a postura, quando eu falo que a criança não faz dinheiro, é para você adulto que ainda inconsciente está esperando alguma coisa do papai e da mamãe, entendeu? Tipo, querido papai, querida mamãe, alguma coisa ficou para trás que você deveria ter me dado. Essa postura inconsciente infantil, o dinheiro ele vem, mas o dinheiro ele não fica. E a partir do momento que você olha para esse papai, essa mamãe, que fizeram o que podia ser feito, porque também não receberam. Meu pai nunca falou eu te amo pra mim. Cara, ele recebeu do pai dele? Não recebeu. Então, eram as moedas que ele tinha, ok? Então, você vai pegar essa vida, que isso é honrar pai e mãe. É o que eu termino todas as minhas palestras, como eu falo de segurado especial. Eu sou bisneta de escravo com o dono da fazenda, então eu sempre começo a falar
das minhas palestras, eu vou agora para o Rio, se vocês quiserem ir. Acho que mais de 1.000 advogados também. E eu falo sobre isso. Estar ali falando de segurado especial, para mim, é honrar os meus antepassados. E eu sempre termino, porque todo palestrante termina com uma frase, né? Tipo, sejam como águia, sejam o terror do INSS. Terror A minha do INSS. frase é, honrem pai e mãe. Só isso. Não adianta ter certificado. O que é honrar pai e mãe? É olhar para esse pai, para essa mãe e pegar o melhor. Eles me deram a vida. Do jeito deles, tá, Cá? Faltou. Questionei muito meu pai, por que fez isso? Aí você pega essa vida, beleza, que ele deu, e faz o melhor por ela. O que é fazer o melhor? Cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, cuida da sua alimentação, cuida da sua espiritualidade, cuida do seu trabalho. Valorize o seu trabalho, ou seja, saiba cobrar, saiba se posicionar. Porque senão você vai estudar e vai morrer na praia. O dinheiro vai vir? Vai vir, mas não vai ficar. Por quê? Porque não tem esse honrar pai e mãe, isso é bíblico. E na Bíblia, que é o que eu aprendi também no método CIS, Deus não fala assim, honrar pai e mãe bonzinho. Honrar pai e mãe que não tomava cerveja. Honrar pai e mãe que ficaram juntos a vida inteira. Porque todo mundo fala, meu pai era alcoólatra. Era uma fuga de alguma coisa que esse cara tinha, entendeu? E eu falo por mim porque eu questionei muito o meu pai. E essa parte de comunicação, feira e de vendas, eu peguei dele. E depois que eu constelei e que eu escrevi uma carta, ele já faleceu, então eu deixo essa carta lá no meu espelho e falei, querido papai, me olhe com carinho se eu fizer diferente, porque meu pai não conquistou nada. E quando eu tava nessa casa que eu moro, era muito esquisito estar ali, gente. Tipo, era não merecimento, sabe? Eu não mereço estar aqui. É muito sério. Eu já fiz muitos trabalhos fortes sobre o autossabotagem e não merecimento. Vou partilhar algo agora que recentemente e eu vou te falar, termina, que eu vou partilhar igual. Depois que eu escrevi essa carta e que eu lancei o meu curso, é muito estranho. E o dinheiro vem fácil, porque você lança curso online, gente, você vai vendo aquela comissão caindo, aquilo é tão real. Eu não quero mais lançar, porque me esgotou, já tô com mais de 60 pessoas na fila do curso. E aí, hoje eu honro o meu pai, porque ele foi o melhor vendedor. Ele vendia uma caneta quebrada. E hoje eu falo que, graças a isso, eu vendo tudo. Você sabe o meu perfil. Eu vendo o brinco que eu tô, a pessoa quer saber qual que é. Eu vendo o meu batom. Eu vendo porque eu sou o meu pai na venda, entende? Então, você olha o melhor que você pegou desse pai, o melhor que você pegou dessa mãe... E faz bem feita essa vida sem ficar esperando ainda lá para trás. Dá dica de um livro, Onde Estão as Minhas Moedas. E vai parecer mágica, não é mágica, é sistêmico. O dinheiro, ele vai vir e ele vai ficar. Gente, eu juro para vocês. E para você que tá achando que ela tá falando grego... Lê o livro, Onde Estão Isso. as Moedas. Não, é porque assim, ó... Para algumas pessoas que nós comentamos e falamos essas coisas, mas não para aí. Se você olha, vê, não pense, o que ela está falando, é besteira. Não, busque. Olha a diferença que fez na vida dela. É o que eu falo assim, você agir, né? A fé sem obras é morta, por exemplo. Ou o que Deus espera de nós? Ontem eu ouvi até de um seguidor meu, tenho certeza que ele vai estar assistindo também, é um seguidor meu, olha que chique. E aí ontem ele falou que ele ia assistir, né? Que ele ia estar assistindo, então eu até vou falar, o Diogo. E aí ele falou ontem assim, o que Deus espera de nós? Ele espera que a gente faça a nossa parte para ele poder fazer a dele. Então eu digo, a sua parte às vezes nem sempre é trabalhar, a sua parte às vezes é buscar ajuda. Eu não consigo trabalhar, tô bloqueada, tô travada, tô cheio de crença limitante, né? Não consigo. Eu não consigo honrar, perdoar o meu pai, eu não consigo honrar. Busque ajuda, seja na igreja, um psicólogo, um curso de autoconhecimento, um coach, entendeu? Para fazer aí um processo de coaching, por que não? Né? Gente, a Camila. Vai no Café com Justiça, você que é advogada, entendeu? Tem uma outra coisa, e agora até eu vou partilhar com vocês por que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo porque tudo que eu faço, eu já vivi. Eu sou igual São Tomé. Eu não vou passar nada, não vou ensinar nada para ninguém que eu não tenha experimentado, visto, sentido e não tenha dado certo em mim, na minha vida. Se eu experimentei e deu certo, eu vou querer espalhar para o mundo inteiro e é o que eu faço. Inclusive, é o que estou fazendo aqui nesse momento. Então, eu vou partilhar algo que aconteceu recentemente que tem a ver com o meu pai também. Isso é muito legal. Bem resumido. Muito, muito. Meu pai faleceu no começo do ano passado, mas o meu pai, ele era animado. Né? E assim, eu me lembro que eu ia, para quem conhece a barraca da zootecnia, ele trabalhava em festa, ele fechava a barraca e ia lá e curtia comigo e as minhas amigas, sabe? Ele gostava de dançar, ele gostava. Minha mãe é o inverso.
tá tudo certo. Né? A gente consegue entender por que ali não deu. E não é que não deu certo, foi muito bem Deu sucedido. certo. Teve uma filha, olha Sim. aqui, olha o sucesso do casamento Sim. deles, né? Mas enfim, deu certo até um certo momento e cada um resolveu seguir a vida. Foi bem sucedido, sim. Mas enfim, o meu pai era super animado. Só que quando ele se separou da minha mãe, infelizmente por traição, o que eu fiz? Eu, criança, eu peguei aquilo da forma como eu entendi quando eu tinha 4 para 5 anos. E eu entendi que ser como meu pai era errado. E hoje, com a ajuda principalmente, né, Deus e a minha pequenininha, que tem 6 anos, eu olho para ela e eu vejo meu pai. Porque ela é uma sapequinha. Só que eu não vejo. Só que aí eu fiz um curso de análise de perfil comportamental. Eu sou analista de perfil comportamental. E eu fiz o curso. E no curso, Deus me mostrou... Caiu a minha ficha. A minha. Por isso que eu digo a vocês, busquem. Eu fui lá para buscar um conhecimento para poder ser analista. E aquilo ali serviu para mim, para minha vida. E eu descobri o quê? Que eu rejeitei a mim mesma. Porque você é metade, papai. Exatamente. Mas o que você falou do seu pai? O que eu tenho? Qual que é a minha característica maior? Comunicação, alegria. E isso veio de quem? Do meu pai. E eu olhava minha filha e falava, ela parece o meu pai. Não, ela parece comigo. Porque você é metade dele. Porque isso, e porque eu pareço meu pai. Então, assim, essa parte da comunicação, de falar... por exemplo, eu vou fazer uma audiência... É tranquilo pra mim, mas entendeu? Para as pessoas não é. Isso, pra minha mãe já não é. E tá tudo certo, entendeu? Lá no escritório, que bom, a gente se completa. Sim. E é assim que funciona dentro do escritório de advocacia. Ninguém, não tem que querer todo mundo ser igual. E você, por exemplo, se uma pessoa que tá assistindo, ela tem 7 pessoas no escritório, você vai lá no escritório analisar o perfil Claro. e adequa, por exemplo, onde cada um se identifica, tipo, secretária, atendimento, peticionamento. Que bacana. Menina, é libertador isso do perfil. É libertador, porque é exatamente isso. Quantas pessoas, em especial na OAB, porque o que acontece? Cria-se um perfil perfeito, que tem padrão, uma caixinha, e aí você tem que ser daquele jeito. Tem que ter espírito de líder, tem que conversar, tem que ser comunicador. No perfil do meu marido, gente. Exatamente. E a minha mãe, a vida inteira. Ele trabalha 15 anos na Michelin. Pensa um funcionário obediente. O chefe fala... X, fala X. Ele anda 2.000 quilômetros de carro toda semana quase. Ele é vendedor? Cara! Ele é vendedor? Mas ele é muito obediente. Eu falo, você não vai falar pro seu chefe X? Não. Deus do céu. Então, e aí cabe a esse patrão dele olhar, fazer uma análise de perfil, enxergar o perfil dele, mas não... Porque assim, o que eu trabalho no coaching? Isso é legal, agora, né? o que eu trabalho? O que você pode trabalhar dentro do seu escritório, uma gestão de escritório de advocacia? O que você pode trabalhar? Você pode pegar Implantem no história de vocês. Você vai até lá daí, né, Cá? Isso é legal. Com certeza. E é muito importante hoje fazer esse tipo de coisa. Por quê? E o que eu trabalho no coaching que dá para levar para a empresa. Você potencializa as qualidades de cada um, né? O seu marido, ele deve ser um ótimo vendedor. Só que não é o perfil dele ser vendedor. E assim, ele acalma. Você imagina o patrão dele... Tá puto, aí ele vai lá e acalma. Isso. Mas você imagina se o patrão dele... Ele é bom, mas você imagina se colocar ele em algo que tem a ver com ele, que tem a ver com o perfil dele. E aí, o que vai acontecer? Isso não vai agregar só para ele. Ele vai trabalhar feliz e a empresa vão potencializar lucros, entendeu? Assim, a empresa, entende? Se um patrão, se um chefe, um empresário entende isso, se um dono de escritório de advocacia entende... Não, mas é até para ele mesmo, sabe? Para ele ser mais feliz. Eu dei uma palestra esses dias atrás, só trazendo, teve uma senhora, ela era bancária, né? Vou dizer o nome, não posso, mas ela trabalhou, se aposentou. Ela disse que no dia que ela se aposentou, as pessoas falavam, nossa, e ela era assim como seu marido, agora eu lembrei, todo mundo gostava, porque é ótimo, todo mundo ama o Rodrigo, claro, não se posiciona para nada. Isso, e tava, não, e eu bem sou tranquila, isso. As expressões faciais dela são as melhores. E aí, o que aconteceu? Falou. Ama meu marido. Sério. Mas não, todo mundo ama os dois. Cada um do porque seu eu me jeito. posiciono. É muito bom ser amigo de alguém que não se posiciona para nada. É mais confortável. Claro que é uma alegria, mas e pra ele, não é? Mas por isso, é buscando a felicidade de cada um. Sala da bancária, aí essa senhora, essa senhora, ela se aposentou, e aí o que ela falou? E que isso sirva para nós, porque eu falei que bom que ela falou isso perto das outras, porque tinha umas meninas
também porque era uma palestra sobre carreiras, né? Uhum. E aí tinha duas meninas que acabaram de abrir uma lojinha, uma de cílios e tal, essa coisa, mesmo em 20 anos, sabe? Empresários, empreendedoras já, sabe? Tô seguindo no Instagram, posto um monte de super bonitinho, com 20 anos. Isso Aí é eu legal. falei, ó, que bom para elas, para nós que ainda temos tempo, ouvir aquele depoimento daquela senhora e que hoje estou trazendo aqui para servir para os nossos clientes, para servir para os nossos colegas advogados. O que ela falou? Quando eu me aposentei, as pessoas falaram, fica, trabalha mais um pouco, você é jovem. Porque realmente, se você olhar para ela, hoje Sim. ainda ela é jovem, já é aposentada já há quase 10 anos. Olha, E ela falou, não, porque se eu continuar, eu vou gastar toda a minha aposentadoria em remédio e médico, porque eu vou ficar doente se eu continuar fazendo isso aqui. é isso. Entendeu? Porque a pessoa que não se posiciona é bom pra todo mundo. É perfeito. Menos para ela. Só que ela vai aguentando aquilo. Às vezes eu falo, o que você quer? O que você quer? Você quer jantar onde hoje? Ai, tanto faz, tanto faz. Cacilda. Você fala o que você quer, se posiciona. E aí eu falo, onde é a válvula de escape desse cara, entendeu? E aí, geralmente, quando ele bebe um pouquinho a mais, daí ele libera. E aí eu dou corda pra ele falar tudo que tá passando ali. Tem muita coisa que passa ali e que ele vai amortecendo durante a vida toda. Então, assim, é libertador. Faço coach aí com a Camila, do perfil comportamental. O perfil é maravilhoso. O perfil é maravilhoso. É necessário, exato. É Você passa uma vida inteira buscando ser uma necessário. pessoa que você não é. E fora que você vai potencializar, você vai pegar aquele teu funcionário, entendeu? Pega o teu escritório, imagina. Lá vocês são em 7. Sim, eu falei, sei certinho o perfil de cada um. Ontem eu falei pra minha mãe, lá no escritório sou só eu e ela. Ontem eu falei pra ela assim, eu acho que a gente precisa sentar e conversar. Eu falei, porque o que tá faltando entre nós duas é a gente perguntar o que você gosta de fazer. É E o isso. que eu gosto de fazer. Mas não dá nem tempo, E a gente, né? nós duas estamos fazendo tudo, né? E aí, ó, chega no final do dia, gente, é Como vocês enxaqueca, estão é dando dor nas conta, costas. cara? Eu não vou falar, depois eu falo. Eu não Os posso bastidores. falar o que eu ia falar. Os bastidores, você É que eu ia conta, falar né? de uma instituição, entendeu? Porque eu andei fazendo cadastro e aí eu Depois não você posso conta. falar. Mas enfim, me virar? Claro que eu me viro, né? Porque tudo que eu faço eu pego para fazer e acabo me virando. E ainda mais que eu tenho as outras coisas. Mas eu posso dizer uma coisa para você, justamente pelo meu perfil, é estar aqui. Estar lá no grupo, é dar uma palestra. Isso tem me ajudado a levar o café, entendeu? É uma missão, né? Exatamente. Isso deixa mais leve. Lembra que você Sim. falou no início? Deixa mais leve. Essa leveza que a doutora Palomara falou, ela é muito importante o advogado buscar. Não é Principalmente o fácil. advogado. É Não. uma carreira difícil. Gente, eu não vou falar pra você que todos os meus dias são bons. Tem dia que eu tô assim, o telefone toca, eu já... Vamos ver de quem que eu vou ouvir uma grosseria hoje. E só, talvez, eu não sei se eu vou falar, é polêmico, mas eu tô sentindo Mas pode falar. um machismo estrutural com relação à nossa... Falta quanto, gente? 10, né? Então, só para finalizar, vocês que estão aí, principalmente as meninas mais novas, eu sinto que a minha imagem, Fer, ela demonstra uma certa fraqueza. Tipo assim, eles me olham como se fosse uma menina. Eu odeio que me chama de menina. Eu tenho a impressão que se eu sou um cara de terno, engravatado, barbudo e de óculos, eles teriam mais respeito por mim. Então, hoje, o homem que é grosso comigo, eu atendo e eu falo, e principalmente com a minha estagiária, gente, ela não sabe se posicionar, ela não sabe se comunicar, ela não sabe falar. Falo, Stephanie, fala firme. Agora a doutora tá atendendo. Ah, ela não consegue. E eu sei que também isso é do perfil. Mas veja se vocês concordam comigo. O homem extremamente covarde, grosso, estúpido, cliente que grita comigo. Eu nunca passei por isso, mas eu acho que ultimamente as pessoas estão muito sem paciência. Eu tive esses dias, gente, que pedi pro meu marido fazer home office numa mesa do lado da minha. Olha isso, cara. Eu também é só mulher lá. E porque o cara foi muito estúpido com a minha estagiária, querendo matar, porque a sentença foi improcedente, porque o advogado é maravilhoso, até sair uma sentença improcedente, né? A partir daí, você não serve para mais nada. E ele foi muito estúpido com ela, foi muito estúpido comigo, quis marcar um horário presencial. E eu pedi, olha que ponto a gente chega. Então, não sei vocês estão tendo que lidar com isso, esse atendimento é o que tem me desgastado hoje. Às vezes eu prefiro ficar peticionando do que ter que me relacionar. Mas no mundo adulto eu preciso. E eu sinto que a minha imagem tira um pouco da minha capacidade, por eu ser aparentemente jovem, eu não sou. E por eles me olharem e falar, você que é advogada, então eu fico imaginando eu com essa caminhada. Vocês que são recém-formadas,
né? É realmente complicado. E eu penso, cá, imagina se eu tô de terno, engravatada, sou um homem mais velho. Eu acho que existe um respeito maior. E aí, o que eu faço? Na hora que ele liga, Fer, que ele grita, eu falo, seu João, o senhor fala assim também com homem ou só com mulher? E aí ele trava ele, por quê? Eu falei, não, porque o senhor tá gritando comigo, eu não estou gritando com o senhor. E aí chega também alguns momentos e eu peço para essa pessoa, ou um filho vir, ou porque quando começa a ficar demais, Fer, aí existe. Então, assim, se você é recém-formado, você tá passando por isso, eu acho que vocês, né? Não sei, porque é bonita, porque é nova Com e que certeza. talvez não pode ser bonita e competente. Existe talvez um preconceito com relação Ainda aí, existe. infelizmente, esse Eu já machismo sofri estrutural. também por isso. E que eu imagino que exista. E que é um tabu falar disso. Por isso que eu não sabia se eu poderia ou Pode. não. Porque às É vezes até os homens podem achar que não faz sentido, que é frescura da minha Porque não é a parte. realidade Mas a deles. partir do momento que eu decidi não tolerar mais, eu não tolero mais homem covarde. Eu não tolero mais. O senhor não vai ser atendido. Dessa maneira, não. E talvez falar sobre isso pode gerar uma certa Fique polêmica. tranquilo. Mas porque eles não estão na nossa pele. Não, mas eu Você já entendo que passou? tem que falar. Eu entendo até que tem que falar, porque mesmo o homem não estando na nossa pele, a maioria dos advogados são casados, têm as esposas, que devem passar por isso em algum lugar. Muitos têm filhas, que pode ser que um dia passem por isso. Então, é muito importante que o Falar advogado, sobre o isso. homem, tenha consciência disso. Ah, mas eu não passo por isso. Você não passa. É Mas um difícil. dia, talvez a sua esposa, ou sua filha. a sua filha, ou a sua mãe. Então, eu sempre falo, e muitos, então é muito importante. Eu falo sempre, quando tem palestra sobre paridade de gênero. Isso. Não, quando tem palestra sobre paridade de gênero, a gente vê que só vão as mulheres. Já viu? Já foram? Chega lá, tá cheio de mulheres. Aí eu não entendo por quê. Porque os homens precisam estar lá também. Principalmente aqueles que são pais de meninas. Você já passou por isso? Já Entendeu? passei, já. Porque eles precisam me entender, até para ensinar essa filha deles a se posicionar. Porque o segredo é se posicionar. O segredo é postura. Cansa. Ai, fala, Muito, Mara, cansa como você é demais. tão empoderada. Eu falo, vocês não vê no banho. Às vezes eu chego, eu dou uma chorada boa, mas também eu saio igual águia, tá? Ninguém nem vê. Choro ali, ponho meus Renovada. louvor, uns 3, 4 louvor ali, ó. E tô firme, o que quer dizer que eu não passo por dificuldades. Mas é isso, é você se posicionar com relação a uma grosseria E estrutural, saber o né? seu valor. Não é? Aí agora volto. Quando a gente tem uma frase que eu aprendi com o coaching e que fique agora para a gente finalizar, né? aí. Porque já estamos terminando, infelizmente. Que tá uma delícia esse bate-papo. Nossa, eu já quero a Palomara mais Eu vezes. também. Ai, E falo virar, demais. né? E Vamos quem falar sobre o quiser- luto. E quem quiser, já se inscrevam lá no canal do YouTube, tá? Que vai ser só, provavelmente no período da tarde, que vai estar já lá no YouTube. Já se inscrevam no canal e a gente vai começar, coloca lá e tal, tudo certinho, tá? Algumas informações. E coloquem, né? Comentem lá e digam se vocês querem que a doutora Palomara venha mais vezes. Sugiram temas, seja no Instagram, seja no canal, que Eu nós até peço amamos desculpas, sugestões. Porque talvez vocês estavam esperando falar de leis, de artigos, de questões jurídicas, mas eu acho que a base é o relacionamento e você tá firme. Então, talvez seja importante a gente começar por essa fase da base, pelo primeiro contato com o cliente. Porque lei você pega e lê aí, né, gente? Lê aí a IN 128. É mais fácil. Mas talvez essa base realmente de postura e de relacionamento fosse necessária. Então, acho que eu senti no meu coração. Não. E a frase que eu quero deixar Fale, para vocês é a seguinte: se você tem certeza de quem você é, ninguém vai te fazer duvidar disso. Ninguém. Então, se você tem certo, entendeu? Quem você é, do teu valor como pessoa, o teu valor como advogado, que você fez tudo, que você é honesta, que você faz bem, ninguém vai tirar isso de você. Ninguém te faz duvidar, entendeu? E aí a força está nisso, o empoderamento está nisso, entendeu? Falei. Gente, o livro se chama Onde Estão as Minhas Moedas? Ah, sim! Vou querer ler. É as moedas que os seus pais, porque se tem alguma coisa amarrada na sua vida, profissional, financeira, de relacionamento, eu falo por mim, tá? Isso que meu pai já... Ainda mais se eles estiverem vivos, aproveitem essa oportunidade aí. O meu já faleceu, eu fui fazer esse exercício depois. Leiam Onde Estão as Minhas Moedas, se vocês quiserem também começar
por algum livro de Eneagrama, são as 9 faces de Deus, é bem lindo também. E sigam, então eu vou fazer assim, eu vou passar para as meninas, elas vão postar algumas dicas de livros de autoconhecimento e visão sistêmica para a base de vocês. E pode ter certeza que vai aí um emaranhado desenrolar. Vai, é lindo. E como é sistêmico, quando uma advogada, um advogado, nós somos um sistema, que é a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E se for a de Maringá, vamos pensar simplesmente em Maringá. Quando um advogado é bem-sucedido, quando um advogado se dá bem, quando um advogado prospera, todos os outros começam ou têm a chance de prosperar também, porque é sistêmico. Então, quando nós estamos aqui falando e levando para vocês essas informações, a instituição, o sistema está sendo fortalecido. Todos estão ganhando. Que fique essa mensagem. Maravilhoso. Bom, Palomara, muito obrigada por estar aqui. Eu amei a conversa, amei mesmo todos os conteúdos. Espero que você venha novamente, aceite o nosso convite. Com certeza. Nossa, a doutora Camila acertou na sugestão da Palomara, foi maravilhoso. O suficiente. E Palomara, aproveita então, deixa um recado para o pessoal, uma mensagem. Olha para a câmera aí, dá aquele tchau, aquele convite e fala o seu Instagram também para o pessoal te acompanhar. Quero agradecer. Eu sempre peço assim para Deus tocar no meu coração o que é que Ele acha que eu tenho que dizer. E dentro dessa caminhada aí dos meus 24 anos, é isso. Que talvez você que está começando não demore tanto tempo quanto eu demorei, né? Meu Instagram é Palomara Silva DV. Eu faço especificamente previdenciário, mas no escritório nós temos outras advogadas. O que vocês precisarem de modelinho de petição. Meu Instagram passo muito conteúdo jurídico também. Atuo especificamente com reconhecimento de período rural, né? Antes dos 12. E que são muitas as vantagens de a gente reconhecer esse período rural. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é honrar pai e mãe, independente dos defeitos desse pai e dessa mãe, tá? Não questionem. E a partir desse momento, as coisas se desenrolam. Beijo grande a todos vocês. Sucesso na caminhada jurídica e pessoal, né, de vocês. Meu Deus, cheguei até a arrepiar aqui. Fiquei emocionada. Obrigada. Eu também, antes de finalizar, quero fazer um convite. Depois eu vou passar para a doutora Camila. Para você que é advogado iniciante aqui de Maringá e região, fazer parte da comissão da advocacia iniciante. Lá nós temos o presidente, que é o Jordan, o vice-presidente, que é o Fernando. Eu sou diretora de comunicação. Nós damos todo o apoio, o suporte para você, advogado iniciante. Sabe aquela dúvida que você tem? Doutora, eu não sei entrar no Projude, no EPROC, não sei peticionar. Eu sempre mando. Nós temos um grupo de advogados, tem mais de 100 advogados. E eu sempre mando pergunta. Doutores, estou com dúvida aqui, não consigo peticionar no EPROC do Rio de Janeiro. E aí o pessoal é sempre bem solícito. E olha, para você ficar mais animado ainda para participar, sempre tem happy hour. A gente vai pro barzinho, faz churrasco, porque temos que fazer essa conexão, esse network. Então, fica o convite para você participar da Comissão da Advocacia Iniciante aqui em Maringá, tá bom? Doutora Camila, passo a palavra para você também. Lembrando que a OAB tem inúmeras comissões, né? Tem muita coisa para fazer ali. Para você que quer, né, buscar aí o network e, ao mesmo tempo, auxiliar, conhecer um pouco mais da sua instituição, porque ela é nossa. Na realidade, ela é nossa. Quantos queriam, né? Tá no nosso... Isso, tem muita coisa, muitos. Ela é para nós, entendeu? E quem pensa o contrário, tenta descobrir ali como que funciona, estando ali dentro somente. Quero agradecer a presença aqui da minha amiga e muito competente, doutora Palomara. Eu quero muito e faço questão de tê-la aqui mais vezes conosco. E foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigada. Com certeza, um sucesso, trouxe muita coisa, somou muito para nós, para toda a advocacia. Aguardo vocês no próximo, que será no dia 21 de novembro, tá? Aguarde, colocaremos lá, será às 19 horas. E aguardo todos, não vou falar o tema,
Mas Eu porque quero saber a convidada. Não, porque eu espero que vocês sigam o Instagram, se inscrevam no canal do YouTube. Ativa o sininho para Ativa o receber as sininho para notificações. receber as notificações. Comenta aí, manda Acompanhe, pergunta. nós só estamos começando e é para vocês. Esse Pode Julgar aqui é para vocês, é para todos os operadores de direito. Todos. Isso aí. Então, esperamos você no próximo Próximo Pode Julgar.